Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Punch. Meu nome é Igor Serafini, é um prazer enorme estar com você novamente para falar de MMA, desse esporte maravilhoso. E hoje eu quero falar de 3 brasileiros muito, vamos dizer assim, importantes que entram em 2025 com a corda no pescoço, né? Extremamente pressionados, vindo de sequência de derrota, lutadores que até outro dia a gente não imaginava que pudesse correr algum risco de demissão ou alguma coisa assim, mas esse ano pode acontecer. Eu vou te contar quem são. Pô, tu é fã de MMA? Tá convidado a se inscrever aqui no canal Punch. Confere aí embaixo se você já tá inscrito. Muita gente acha que tá e não tá. Se você não tiver, clique em inscrever-se e ativa esse sininho também do lado do inscrever-se, que é para você ser notificado quando tiver vídeo aqui, beleza? Se você puder também deixar um jab, um direto, um joinha aí no like, vai fortalecer muito o meu trabalho e eu vou agradecer de coração. Sem mais papo, vamos pro vídeo, vamos pro que interessa. Muito bem, é curioso assim, já começando sobre esse assunto, que é um lutador meio que de cada geração, né? Um mais antigo, um mais ou menos, de tempo de casa, né? Um mais antigo, um mais ou menos e um mais novo, né? Eu vou começar pelo mais antigo, que é o Gilbert Burns, o Durinho, né? O Durinho tá vindo de uma sequência grande de derrotas. O grande problema do Durinho, assim, porque quando ele perde pro Jack Della Maddalena, ele perde num golpe milagroso, que o Jack Della Maddalena acha, porque até ali o Durinho tava dominando. O Durinho tava bem demais na luta, ia ganhar aquela luta, se não toma aquela joelhada, mas o Si não entra no octógono, né? Mas só que o problema é que na luta seguinte contra o Sean Brady, não deu, né? O Durinho lutou muito mal, e aí ele já falou que teve um problema no corte de peso, que tentou ele mesmo fazer a programação, o planejamento do corte dele, e foi um erro de percurso e tal. E eu não tenho por que duvidar do Durinho, se o Durinho tá falando isso, ok. Mas o que é fato é que ele não tá ficando mais jovem, tá com 38 anos, ele quer fazer mais uma corrida pelo cinturão, eu acho muito difícil, mas eu acho que acima de tudo mesmo que ele não volte a fazer uma corrida pelo cinturão, que ele se mantenha competitivo na categoria, né? Sendo um lutador ali que, pô, possa fazer ali mais uma boa grana, com boas lutas, boas bolsas, né? Me preocupa, me deixa com medo que o Durinho vire, eu não vou dizer assim um Tony Ferguson do meio médio, porque eu acho que ele não vai deixar chegar a tal ponto, né? Conhecendo o Durinho ali como fã ali, a cabeça dele, acho muito difícil, mas o lutador sempre corre um risco, né? De entrar numa espiral de negação, de achar que não tá caindo o ritmo dele, o nível dele, e tá caindo de fato, seja pela idade, seja pela quilometragem, né? Então, assim, a próxima luta do Durinho tem que ser ele vai ter que, no mínimo, performar bem, né? E deve vir um garotão, né? Eu imagino que vai vir um Michael Morales da vida aí para ele enfrentar na próxima luta dele. Um moleque jovem, bom de chão e tal, bem, explosivo, rápido, que tá melhorando em pé também, né? Então, assim, o Durinho, eu não sei se o Durinho seria demitido numa próxima derrota, ou até mesmo com 2 derrotas, mas a situação dele pode ficar realmente muito ruim se ele perder a próxima, então corda no pescoço do Durinho, tem que abrir o olho. O outro que tá aí com a corda no pescoço é o Borrachinha, né? E esse numa situação bem difícil, na minha opinião, porque o Borrachinha ele tem um agravante, né? O Borrachinha, além de estar numa sequência ruim, de resultados ruins, o Borrachinha custa caro. E aí é muito complicado, porque deixa de fazer sentido pro UFC colocar o Borrachinha contra caras do topo do peso médio, se ele estiver perdendo, né? E ao mesmo tempo deixa de valer a pena colocar ele para lutar contra os caras que estão chegando, porque, né, o Borrachinha, ele é um cara que tem que ser alocado em lutas grandes para se pagar o investimento da bolsa dele, vamos dizer assim, né? Então, você pega, por exemplo, aí, ele lutou com o Itaque, que era o terceiro do ranking, perdeu pro Itaque. Nessa luta eu achei que ele lutou bem, foi uma boa luta do Borrachinha, mas aí depois o que o UFC faz? Vai entregar alguém de trás do ranking para ele lutar? Não. Deram o número 1 do ranking, o Strickland. Por quê? Porque a luta grande é a luta que dá retorno comercial pro evento, pro UFC. Então, assim, se o Borrachinha não começar a voltar a progredir no ranking, o que o UFC vai fazer com ele? É uma situação muito complicada, tanto do aspecto comercial como do aspecto esportivo, né? E provavelmente na próxima luta do Borrachinha, ele vai ter que... Como é que vai fazer? Qual vai ser a luta? Vão dar para ele, por exemplo, o perdedor de Mavov e Adesanya? Você entende? Assim, é um caso complicado. O Borralho, tipo assim, o Borralho vai topar lutar com ele, né? Pode ser uma boa luta pro Borralho, visibilidade e tal.
O Borralho fala que não quer, mas o Borralho não tem opções na frente. Né? Mas o fato é que, independente do que venha a acontecer em relação à próxima luta do Boachim, ele tem que performar. Ele vai ter que entregar, porque isso é uma coisa que o UFC não mantém muito tempo, é lutador caro no seu plantel. Caro que não dá retorno. Né? Vai ser muito, muito improvável que o Boachinha ganhe aí. Ele deve estar ganhando aí 500 mil de bolsa, não sei o que. Ele fala que é 1 milhão, mas vamos imaginar que seja 500 mil. É muito dinheiro para um lutador que não performa mais. Então o Boachinha precisa voltar a ser o velho Boachinha na próxima, porque senão corda no pescoço, meu amigo. E por fim, o da nova geração, né? O Vitor Petrino. Vitor Petrino que, cara, sai de um primeiro momento de um hype enorme no meio pesado, né? Muita expectativa de que ele pudesse brilhar nessa categoria, ser o substituto do Poatan como campeão e tal. Ele até chegou a falar que, pô, em uma luta com o Poatan, que poderia acontecer, não sei o quê, pá, e essas duas últimas do Petrino não foi bem, né? Contra o Anthony Smith, ele lesiona. Não tem o que falar, ele tem uma lesão, se desespera, entra em queda e, bom, e perde a luta. Né? Daquele jeito que aí nego falou que o QI de luta dele é muito baixo, não sei o quê. Eu não achei que foi o caso ali, achei que foi mais por causa da lesão. Mas quanto o Dustin Jacob, ele lutou mal. Ele até estava ganhando a luta na minha contagem no terceiro round ali. Ele perdeu o primeiro, ganhou o segundo e estava ganhando o terceiro na minha contagem. Mas ainda assim, parecia que ele estava com receio, sabe, de entrar no raio de ação do Dustin Jacob. E isso é o que me preocupa. Será que o Petrino está sem confiança para continuar? E agora ele subiu pro peso pesado, né? Já está anunciada aí a luta dele contra o Jonathan Diniz. Né? Então, quer dizer, o UFC, isso é um sinal preocupante. O UFC colocando dois prospectos, vamos dizer assim, que estão vindo de derrotas meio que para se eliminar. Se o Petrino perde pro Jonathan Diniz, pode ser que ele acabe sendo mandado embora. É um cenário perfeitamente possível de acontecer. Então, assim, o Petrino vai ter que voltar não só performando melhor, mas pressionado para vencer, né? Que eu acho que é um caso até diferente do Boachinha e do Durinho, né? Eu acho que se o Boachinha fizer uma grande luta, ou se o Durinho fizer uma grande luta, ameniza. No caso do Petrino, se ele faz uma grande luta e perde, pode acabar rodando, né? O que seria uma pena, né? Especialmente porque ele é muito jovem e porque ele está subindo para o peso pesado, né? E o peso pesado é uma categoria que tem poucos lutadores ali, é uma categoria bem rasa, que o UFC precisa de bons nomes lá. E pro Petrino, o Petrino poderia ser um nome desse pro futuro, né? O UFC já segurou muito cara ruim no peso pesado, com sequência de derrota. E o Petrino, na minha opinião, eu sigo achando, ele não é ruim. É o momento de definição da carreira dele, essa próxima luta. Pode ser ali, fim da linha, no que diz respeito a, enfim, a sequência dele no UFC, né? E espero que não seja, né? Espero que o UFC não veja essa luta como um quem perder tá fora. Né? Eu acho que o Jonathan Diniz corre menos esse risco, porque ele só tem uma derrota no UFC. O Petrino tá vindo de duas, então o risco pro Petrino é maior. Mas mais uma derrota pro Petrino seria catastrófico para a carreira dele, uma terceira derrota seguida, tanto para o aspecto mental quanto do ponto de vista da empresa, né? Vamos aguardar, mas, pô, luta triste, né? Jonathan Diniz e Petrino, alguém aí vai ter um sonho, no mínimo, muito atrasado, muito interrompido aí, né? Nessa trajetória dos dois. Mas e aí, qual dos três aí você acha que está correndo mais risco para o ano de 2025, cara? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Quero saber o que você pensa. Se você gostou do vídeo, jab direto no like, é muito importante. Toma 1 segundo do seu tempo, coisa rápida. Te analisa pro YouTube que o vídeo é bom, o YouTube entrega para mais gente, o canal cresce e eu fico muito grato a todos vocês de coração por me dar essa moral, beleza? Um abraço para vocês, até amanhã, tamo junto, valeu, fui!